E você, quando você chega, você falou que tinha esse projeto de Globo. E você teve alguma mágoa, alguma coisa em relação a isso? Você tinha vontade de fazer mais TV Globo em si? Como que foi isso pra você, assim, você vendo hoje? Não, mágoa não. Porque assim, se você tem alguém acima de você que decide, você vai ser da aberta, você vai ser da fechada, tá tudo certo, né? O cara tá decidindo com os critérios dele. Eu lamento, eu gostaria muito de ter feito mais. Eu passei a narrar em TV aberta em 2010. Eu estava lá desde 2005. Em 2010 eu faço futebol, né? Porque eventos de basquete, vôlei eu já fazia na Globo um pouco antes. Mas em 2010 eu sou escalado para eu passei a ser o reserva do Kleber Machado em São Paulo. Então quando o Kleber estava de férias, quando ele viajava com Fórmula 1 e tal, eu ia lá e narrava os jogos na Globo. Mas era sempre assim, você fazia 2, 3, 4 jogos no máximo, o cara voltava, você voltava lá pro seu cantinho, né? Então, eu gostaria muito de ter tido mais chance, de ter participado mais tempo da TV aberta. Agora, mágoa não. O cara que tá ali decidindo, ele tem os critérios dele, as escolhas dele, e tá tudo certo, né? Eu não vou brigar por causa Quando disso. você chega, o Kleber já tava na Globo? Já, né? o Kleber era bem mais antigo que eu lá. Tá. Cara, qual que você... A gente tem, como eu falei, né? Hoje tem muitos mais narradores, tem muito mais jogo e tal, mas na época que você começou lá era muito menor. Qual a sua... Você tem alguém que você se inspirou muito pra fazer e tenta seguir aquilo ali? Cara, você sabe assim, na verdade eu sou de uma geração, já falei isso aqui, né? Que era muito mais de rádio Sim. do que de televisão, né? Então quando eu começo a me apaixonar por futebol, era Fiore Gilhote, era Joséval Peixoto, eram os caras que narravam na rádio. Um pouco mais pra frente, Osmar Santos, Zé Silvério e tal. Sempre fui fanzaço desses caras. Mas, a partir do momento em que começo a trabalhar com televisão, porque a TV por assinatura estava começando, porque, enfim, era um movimento que estava fazendo de expansão desse mercado, você começa a prestar atenção em quem faz, né? Então você vai prestar atenção no que faz o Luciano do Vale, no que faz o Galvão Bueno, o Jota Júnior, que para mim foi um dos maiores da história, né? Um fenômeno que o Jota entende do veículo televisão, né? Para ser narrador de futebol em veículo de televisão. Então eu meio que me inspiro nessas pessoas. Eu vou atrás, vou escutar, vou assistir jogos, vou prestar atenção. Tanto que, curioso que eu tenho lá em casa algumas fitas do meu tempo de Jovem Pan TV, isso é 95, 92, 93. E eu percebo que eu narro como se fosse uma partida de futebol no rádio, né? Porque você fala tudo, quer mostrar tudo que tá. E não precisa, porque a imagem já tá mostrando, né? Então, aos pouquinhos eu fui percebendo, eu fui recebendo toques de pessoas e tal. Mas eu citaria esses caras, o Jota, o Luciano, o Galvão, como pessoas a ter o que você tirar delas, né? Sim, E, assim, isso é muito doido que, como eu falei, a gente já conversou com vários narradores, né? E é impressionante, como o Luciano do Vale, por exemplo, 100% dos narradores que vieram aqui mencionaram o Luciano do Vale, né? E é de uma Pra mim é o melhor da história. O maior da história. Realmente... Carro-chefe da geração. Acho que a gente fala muito de Galvão e do Luciano, acho que se você pegar os dois no auge, o Luciano tá um pouquinho acima. Embora o Galvão talvez tenha sido o cara, você falou no começo de valorização da função do narrador, talvez o Galvão tenha sido o cara que mais fez isso, né? Pela importância que ele ganhou, pela projeção, pegou a Globo também no auge e tal. Mas comparando narração, eu acho que o Luciano ainda tá um dedinho acima dele. O Galvão pode ter sido talvez o que fez melhor pra profissão, né? Sem dúvida. Porque aí sem conseguiu dúvida. fazer ela evoluir pra caramba. Assim. Assim, então, isso é uma coisa legal, porque o Galvão tem uma coisa, né, que eu não sei, realmente não sei como é que era antes dele. Que é o quê, né? O negócio de você narrar torcendo, seleção brasileira, né? E a gente viu isso... também. Né? Essa coisa. E a gente viu isso evoluir pra outros âmbitos. Por exemplo, hoje em dia, normalmente, um jogo da Libertadores, que tem um brasileiro e um time da Venezuela, a transmissão inteira é meio que pró o time da casa, né? Pró Brasil, né? E eu queria saber o que você pensa disso quando você vai narrar. Se assim... Obviamente, quando a gente pega dois times grandes daqui, a gente tem que ser totalmente falar o que tá acontecendo e aquela coisa, né? Que o torcedor sempre vai achar que estão contra ele, isso é natural, normal, né? Mas quando não tem essa situação, quando, sei lá, é um time de grande torcida contra um time pequeno que ninguém conhece e tal, como é que você pensa isso? Como é que você acha que a narração tem que ser dessas coisas também? Porque você, por exemplo, um jogo de Libertadores contra, sei lá, São Paulo contra um time da Venezuela... Quem vai estar assistindo você é a São Paulo, na sua grande maioria, né? Eu acho assim, eu não gosto muito dessa coisa do narrador-torcedor. E acho que o Galvão faz isso com maestria, não tô criticando o jeito dele fazer. Pra mim não cabe. Entendi. No meu jeito de fazer não cabe. Mas não critico quem faça, né? Eu acho que cada um tem que fazer do jeito que lhe é melhor, que cabe mais na sua transmissão. Eu não gosto disso. Mas, por exemplo,
time do Brasil contra o time da Venezuela. Eu não vou torcer pro São Paulo. Mas é claro que o gol do São Paulo é mais comprido. É claro que a análise do jogo em geral vai puxar pro lado do São Paulo. O São Paulo não tá jogando bem, o São Paulo tá jogando bem, o São Paulo não tá ganhando. A atenção, né? É pro A São Paulo. atenção, exatamente. Essa é a melhor, talvez seja a melhor definição. A atenção tem que ser pro time da seleção brasileira, nem se fala, né? Então, nesse sentido, sim, mas não o fato de, vou torcer. Não, nem em jogo de seleção brasileira eu costumo fazer isso. É né? isso que eu ia perguntar, nem Copa assim, você não se Não, acha é claro, vale? é claro que a transmissão ela tem um caráter de puxar a sardinha pro nosso lado, mas não de torcer, né? De, não, vamos lá, isso eu não gosto. Eu prefiro gritar o gol mais forte, eu prefiro chamar atenção para jogadas do Brasil, coisas do tipo, mas não torcer. Eu acho que torcer eu perco um pouquinho, né? O meu prumo ali na transmissão. Repito, não tô criticando quem faz, mas do meu ponto de vista, do jeito que eu gosto de fazer, não cabe. Porque, assim, e isso você deve passar também, né? Que o narrador falando assim que no mesmo jogo tem gente falando que ele tá torcendo pro lado e que tá torcendo pro outro, né? No mesmo jogo, porque o torcedor maluco. É maluco, Torcedor né? é paixão, É por emoção, né? É isso. A coisa que eu falo, tipo assim, eu sempre faço vídeo pós-jogo do Flamengo, pra falar do que aconteceu no jogo. Eu falo que, cara, isso é insalubre, pô. Se o Flamengo perdeu, eu tô maluco, pô. Eu tô transtornado, pô, né? E é uma coisa que no dia seguinte passa, né? E é muito legal a gente ver isso, que hoje na internet a gente tem essa percepção instantânea do torcedor, né? E a gente vê o sentimento ali, o time perde, parece que o mundo acabou, né? Se você for ver o que todo mundo tá falando, todo torcedor tá falando. Mas é interessante ter esse termômetro, porque e isso você também passou, né? Porque a gente também viveu a era sem internet, né? Quer dizer, ele não, né? Mas eu já. E quando E eu muito mais. Pois é, quando chega a internet, muda bastante a sua profissão, não só narrador, mas de jornalista em geral, né? Total. A velocidade que a informação circula é absurdamente rápida. E eu acredito, e aí você me diz, na verdade, que numa transmissão pós-internet, a quantidade de informação que se tem é muito maior do que antes pra você poder trabalhar ali e lidar. E coisas imprevisíveis também, que vão acontecer, você descobre ali na hora, né? Sem dúvida, não. A internet ela modificou não só a preparação para o jogo, como durante o jogo. Embora eu não tenha muito hábito de, durante o jogo, ficar consultando a internet, mas, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Quando eu comecei a narrar na ESPN, eu ainda trabalhava na Rádio Jovem Pan. Eu era apresentador de programa de variedades e fazia jogos lá na ESPN. Uma das coisas que a gente fazia era o campeonato argentino. Então eles tinham um jogo lá que ia no ar na Argentina de noite, no domingo. O VT chegava aqui na segunda-feira, a gente gravava, ele ia no ar na terça. Então o que acontecia? Eu ia na banca de jornal lá, e assim, você não tinha internet, a internet era precária naquele começo, né? Internet começo dos anos 90 também. Eu ia na banca de jornal da Paulista, na segunda-feira, e comprava o jornal da Argentina, porque lá nas bancas da Paulista, naquela época, não sei se ainda são assim, eles tinham muitos jornais de fora do Brasil. Inclusive os jornais da Argentina. Eu ia lá e comprava os jornais, porque eu queria saber, eu pegava as escalações, tudo que tinha acontecido no jogo, para ficar meio esperto, para gravar o VT, que em geral a gente gravava na noite da segunda-feira. Mas era jornal, você tinha que ficar... Hoje em dia, você abre a internet, a qualquer hora do dia, você pega o site de todos os jornais do mundo, você pega o site dos clubes, a cara do jogador, enfim, hoje a missão de preparar um jogo e ir para uma transmissão ficou muito mais tranquila. E tem esse pós-jogo, né? Esse rescaldo, essa reação das pessoas ao que está acontecendo. Então, o mundo mudou muito. O mundo está muito rápido, está muito dinâmico e você tem que se ligar nele assim, né? E aí, assim, isso fazer as perguntas para você justamente porque você estava na Globo, então se você passou por isso. Houve, porque assim, a arbitragem é uma das paradas mais tenebrosas aqui no Brasil. Não só, que assim, né, é tudo junto, né? A arbitragem é tenebrosa, os jogadores não ajudam, o futebol brasileiro não ajuda, e dá muita audiência, então a mídia fala, porque o torcedor quer se revoltar, né? A gente vê, a gente acompanha isso. Né? Então, é um negócio que se alimenta infinito e tal. E há um tempo atrás, não faz muito tempo, a Globo tirou o comentarista de arbitragem, né? Central do apito. Era como chamava, né? Isso, Central do apito. Mas tinha um cara, né? Na transmissão que ficava falando. Como é que ficou pra vocês isso depois? Porque, obviamente, o narrador não vai comentar tanto de arbitragem. Comentarista normalmente. Né? Ficar no comentarista. Agora só tem o comentarista, porque a gente já fez transmissão aqui, né? Algumas transmissões. E quando eu comentava aqui, não tinha comentário de arbitragem também. Cara, eu ficava meio em pânico, assim, que eu falei, cara, eu tenho que olhar e tenho que dizer o que eu acho aqui, né? E sei que metade não vai concordar, né? Não, e posso estar errado, pô, vi um lance e um segundo tem que dizer, eu não sei, né? E em questão de arbitragem, pior ainda, porque a regra,
os comentaristas de arbitragem eles ficam confusos com a regra, imagina a gente que não, né, não nisso. Como é que foi essa virar pra vocês quando saiu? Foi mais problemático para os comentaristas ou pra você também? Não, foi um pouco para todo mundo, É. né? Porque eu peguei as duas fases. Peguei antes dos comentaristas de arbitragem que todo jogo na Globo tinha, né? Que o cara, mesmo quando não tava com a gente na cabine, ele tava no estúdio vendo o jogo e tal. Então eu peguei o período antes disso, e normalmente comentarista e narrador trocavam ideia ali sobre o lance e tal. Aí quando você tem o cara da arbitragem, o cara tem muito mais técnica para avaliar os lances, né? Então é muito mais confortável para quem tá narrando. E quando sai, a gente fica meio pisando em ovos, né? Porque você vai falar, cara, foi, não foi? Vamos falar que foi, não vamos falar que não foi? Enfim, Comentarista, então, você joga pra ele. exatamente. Então, um pouco do que eu vivi lá nesses últimos, acho que 2 anos, que acabou a Central do Apito, foi de... A gente só intervia quando era um lance muito escandaloso, que você precisava ter uma opinião, porque o cara em casa também tá esperando por isso, né? Se você não falar nada, vai parar assim que, não, o cara tá fugindo do pau e tal. Então... lances mais duvidosos, que dá a margem à interpretação, a gente não se metia. Agora, quando era muito escandaloso, o cara não deu um pênalti que todo mundo viu que foi pênalti, então a gente falava, né? Ou, muitas vezes, porque ainda o único que sobrou lá foi o Paulo César de Oliveira, né? Que é uma baita figura, um cara genial também. Então, de vez em quando, a gente por WhatsApp mandava pra ele. Paulinho, tá vendo o jogo aí? Como é que você achou e tal? Aí ele dava o comentário dele, enfim.